O Marco Moreno, zagueiro espanhol, que o Bahia negocia aí no momento, tá com a negociação avançada. Notícia do nosso querido Yuri Santana e do nosso querido João Gabriel Leiro. Leiro, rapaz, que jogava pro clubes comigo, tá? Leiro era MEI, camisa 10 e faixa. O Marco Moreno, essa não é, Michel, é outra. Tô ligado, tô arrumando. Marco Moreno, que é um jogador de 25 anos, ele que foi revelado, né, fez toda a sua divisão de base pelo Atlético de Madrid, teve uma passagem pelo Farense de Portugal, e nessa temporada defendia o Eibar, time da segunda divisão da Espanha, tá? Ele que chega aí para reforçar o setor que perdeu o Gabriel Xavier, né, nessa temporada, o jogador que foi jogar no futebol chinês. E o Marco Moreno seria essa peça de reposição. Gente, eu vou ser bem sincero com vocês, não conheço o Marco Moreno. Tá? Foi uma notícia aí que o Yuri Toski que me pegou um pouco de surpresa. Né? É um cara formado aí na divisão de base de uma das maiores equipes, né, do futebol espanhol, de uma das maiores equipes do futebol mundial, que é o Atlético de Madrid. 25 anos de idade, está aí na sua segunda temporada, né, como jogador profissional. Já que eu dei uma olhada aqui, ele fez muitas partidas pelo Real Madrid B, que é uma espécie de clube sub-21, né, digamos assim, sub-23, perdão, né, do Atlético de Madrid. Joga até algumas competições na Espanha. Esteve emprestado em Portugal no ano passado, e esse ano fez essa temporada aí pelo Eibar. Chega em definitivo, tá? Segundo o Yuri Santana, para reforçar o Bahia. É uma aposta, né, gente? É uma aposta. É um jogador desconhecido, de uma liga fraca, se a gente for pensar, a segunda divisão da Espanha. E é uma aposta que me lembra muito uma certa aposta. Eu não estou comparando jogadores, tá, gente? Uma certa aposta feita pelo Flamengo em 2019, chamada Pablo Mari. É um mercado que talvez a gente não explore muito, os times brasileiros não exploram muito. O Grupo City achou essa possibilidade e resolveu investir num jogador de 25 anos aí para ser uma aposta para a zaga. O que eu pude ver é que é um jogador de muita força física, tem mais de 1,90 de altura, né? Por ser um jogador que teve aí muita experiência na questão do Sub-23 e tem só 2 anos assim jogando em equipes principais, né, mesmo, Yuri tá até aí, ele vai poder falar melhor também sobre isso. É uma aposta que eu espero que funcione, né, como foi a tal da aposta do Pablo Mari lá em 2019, que foi um achadíssimo ali do Jorge Jesus na segunda divisão da Espanha também. Eu esqueci agora o time que ele tava na época, eu acho que era o Osasuna, não tô lembrado agora, mas foi um achado em tanto também e acabou dando muito certo, um dos melhores zagueiros do Brasil naquele ano. Quem sabe essa aposta pra gente vingue também, né, meu querido Yuri Santana? Boa noite. Boa noite. Tava fechado o microfone. Boa noite. Não era o Osasuna ou o Almeria, não? Eu vim até olhar aqui isso. Eu não tava lembrado, era um time da segunda divisão. Se era o Osasuna, se era o Almeria, eu não tenho essa memória assim. Teve o Gina, La Corunha. Ele passou pelo Girona, que viagem retada. E depois ele vai pro Arsenal, né? Ele sai do Flamengo e vai pro Arsenal, inclusive. Depois veio outras notícias e a de hoje, que foi a do zagueiro, né? O Marco Moreno. Eu sinto que eu vou esquecer o nome dele. Eu vou ficar com Moreno. Vai ser Moreno e acabou, e o Moreno... Os caras estão falando de Márcio Moreno aí, pô. Já Márcio tô dando Moreno. Risada já. Eu tava me esforçando para não falar Márcio Moreno do Arrocha aqui, pô. Sacanagem. Pois é, o Marco Moreno, o zagueiro que jogou a última temporada na equipe do Eibar, quase eu esqueço, lá da Espanha, da segunda divisão, segunda melhor defesa da competição. E assim, poucos detalhes para a gente falar sobre ele, conseguir ver uma ou outra análise, mas até do pessoal que faz análise é escasso, porque primeiro que a carreira é curta do Marco, formado pelo Atlético de Madrid, né? Ele jogou, na verdade, ele começou no Las Palmas, mas ainda na divisão de base, ele transferiu de divisão de base e foi para a base do Atlético de Madrid. Tem passagem por seleção de base, chegou à seleção sub-17 da Espanha, foi o capitão do Atlético de Madrid na base, mas oportunidade mesmo no Atlético de Madrid ele só teve na equipe B da equipe do Atlético de Madrid, que jogou quarta e terceira divisão, não mais que isso no Atlético de Madrid. Na Espanha, lá a equipe B joga competições inferiores, não é aqui como não é como em outros lugares. Na Espanha é comum a gente ter o Real Madrid B, Barcelona B, enfim, Atlético de Madrid B. E aí o Atlético de Madrid B ele jogou apenas terceira e quarta divisão, foi transferido para a equipe do Farense lá de Portugal, fez uma boa temporada e aí se transferiu
há um ano, apenas a primeira temporada dele no Eibar, e a equipe não conseguiu acesso, se eu não estiver enganado, ficou na 7ª colocação, mas os números defensivos do Eibar chamaram a atenção, com a 7ª colocação, 6ª ou 7ª colocação do campeonato espanhol, ficando longe do acesso, né, não conseguindo o acesso, mas destaque defensivo aí para a segunda melhor defesa da competição. É claramente uma aposta do time do Bahia. Não sei o valor que foi gasto, mas o valor de mercado dele estava em 900 mil euros. Não sei se foi acima, se foi abaixo, se foi dentro do valor, mas assim, dá para a gente ter uma noção. Foi buscar em um mercado emergente, claro que tem casos e casos e casos para serem buscados. O Jacques citou o do Pablo Mari, do Flamengo, que talvez seja um dos grandes cases de sucesso nesse sentido, que também vem de uma segunda divisão da Espanha e faz um campeonato pelo Flamengo absurdo, um dos principais nomes do Flamengo, do Jorge Jesus, sendo uma peça de destaque, mas também tem outros reforços da segunda divisão da Espanha que não vingaram, que não renderam. Então, assim, emitir opinião sobre o jogador, sobre qualidade, é até leviano da nossa parte. O que a gente pode dizer é justamente que é uma aposta que a gente, enfim, torce para dar certo. O investimento que o Bahia está tentando maior em uma outra peça, em um outro jogador. Então acabou que para a zaga que o Bahia teve a baixa do Gabriel Xavier, o Marcos Vitor sendo zagueiro, acaba ficando uma peça. Hoje o Bahia tem 4 peças para o sistema defensivo. As principais peças do Bahia hoje se chamam Ramos Mingo, Canu, David Duarte e fechando a contratação o Marco Moreno. Aí 2 atletas da base treinando com o grupo, que podem vir a ser relacionados numa necessidade, que é o Fred, que o próprio Rogério já elogiou, e o próprio Luiz Gustavo, além do Marcos Vitor, que será lateral direito, desculpa. Ele vai brigar por posição com o Roman Gomes. A lateral direita do Bahia no segundo semestre é Roman Gomes e Marcos Vitor. Claro, numa necessidade, isso não tem... Claro que o Marcos Vitor pode jogar como zagueiro numa necessidade, mas o time do Bahia hoje vai traçando o seu planejamento para os próximos 6 meses com esses 6 zagueiros, né, contando os 2 da base. Na lateral direita temos o Roman Gomes e o Marcos Vitor. O Acevedo, que jogou por ali muitas vezes, a ideia é que, a não ser numa extrema necessidade, seja um lateral direito, deve ser uma peça de fato mesmo para o meio de campo, que claro, como já jogou numa eventual necessidade, numa situação de jogo, Bahia precisando, para tirar o que foi isso aí? Para tirar o jogador e colocar o Acevedo de lateral, claro que pode acontecer, mas a ideia é que quem brigue pela lateral direita seja o Marcos Vitor e também tá um ruído retado esse microfone aí. É Marinho tentando logar. E a lateral direita fique com o Roman Gomes e também com o Marcos Vitor. 900 mil, valor de mercado. Essa é a aposta do Bahia. Alguns vídeos que eu cheguei a ver, parece ser um zagueiro mesmo, o FBI, o FB Scout, eu sempre esqueço para dar o crédito certo para ele, eu esqueço o nome dele, mas o perfil é esse, FB Scout, deixa eu olhar, FBTV, mudou o nome, era FB Scout, agora é FBTV, Futebol Sem Clichê. Felipe Barros, o nome dele tá aqui, faz análise de diversos jogadores, ele fez essa análise também do zagueiro do Esporte Clube Bahia, do Marco Moreno, e tem alguns lances lá que ele coloca, parece um zagueiro de muita bola longa, não parece ser aquele zagueiro que tenta construir com passe, com aproximação. Nessa temporada, o Eibar chegou a jogar com 3 zagueiros, então, apesar de ser um zagueiro destro que joga pelo lado direito, acaba também tendo a facilidade de jogar um pouco mais por dentro, jogar um pouco mais aberto, flutuar um pouco mais. Então, pela facilidade do Eibar nessa temporada de ter jogado com esquema, é outro que pode ter esse entendimento. Lembrando com uma forma que o Bahia tá, que a gente não sabe se vai ter alguma mudança para esses próximos 6 meses, mas é um zagueiro de muita bola longa, né? Não parece ser um zagueiro de construção por perto, toque que quebra linhas, parece ser um zagueiro muito mais com passe longo, com 1,91 de altura, um rebatedor mesmo. A média dele nesse campeonato, se eu não estiver enganado, Jax, o próprio Felipe colocou, foi de 11,6 rebatidas, ou foi recuperações, deixa eu olhar aqui que tá fácil. Um zagueiro, né, basicamente, né, cara? Não vai zagueiro. Serviço, né? Cara, tava fácil aqui esse número dele, deixa eu ver se eu acho aqui, que o próprio Felipe colocou. Deixa eu ver se eu acho fácil, tava aqui fácil. Era 11,6, eu não lembro se foi recuperações ou se foi
Aqui, 11,6 recuperações a cada 90 minutos, ou seja, quase 12 recuperações por partida. Daquela bola, justamente a bola rebatida, a bola que chega e rebate, que você cabeceia para o outro lado, que você dá um bicão para frente, enfim. Essas recuperações não da posse, mas de rebatidas que ele tira para a equipe do Eibar. Zagueiro. Vê se vai resolver o sistema defensivo do Bahia, que vem sofrendo muitos gols nessa reta final, apesar que a gente ligou o modo Copa do Mundo e acabou esquecendo de muita coisa do Sport Clube Bahia. Um Bahia que vinha sofrendo gols adoidado nessa reta final da competição, que traz uma aposta, que a gente torce que dê certo, o Marco Moreno. Deixa ele falar aí que o microfone dele tá uma zoada retada. Ele deve estar mudando. Ele tá na luta aí, ele tá na luta. Gente, Tá eu gosto muito desse zagueiro, tá, velho? Eu sei que tem muita gente que não gosta mais do futebol moderno, né? Pede que você tenha um zagueiro que saiba sair jogando. Mas eu sou daqueles caras que acham que todo time tem que ter um zagueiro desse mais simples, mesmo que dê um bicão pra frente, que dê um carrinho e que joga a bola pro lado sem brincar. E esse cara que saiba sair pro jogo. Eu defendo sempre isso, que você tem um zagueiro para fazer o trabalho sujo, um zagueiro que saiba jogar com mais categoria. Eu enxergo o Mingo sendo esse cara que vai sair melhor pro jogo, ou o David Duarte como esse cara que vai sair melhor pro jogo. Você tem um outro zagueiro que é um zagueiro mais para resolver seu problema ali, dar um carrinho, jogar uma bola para frente, ponto final. Bola aérea, que talvez seja outra coisa que o Bahia esteja procurando, né? Eu vi que ele é um zagueiro alto, então talvez tenha sido um pedido do Rogério, um cara... Ele ajuda defensivo, Jacques, mas não tem muitos gols, não. O próprio Felipe, ele também colocou essa quantidade de gols dele aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Se eu não estiver enganado, ele não marca um gol tem algum tempinho. Aqui o vídeo. Ele chegou a botar alguns lances, mas eu não vou jogar na tela porque ainda mais La Liga. La Liga é uma das piores competições para dar strike. O strike da La Liga o arquivo já deleta já tudo. La Liga é violenta nesse sentido. Não marcou gols nessa temporada, não marcou gols na última temporada. Na temporada 23-24 foram 3 gols e na temporada 22-23 foram outros 3 gols. O titular da equipe do Eibar com 31 partidas, 30 em La Liga, mas que não tem ajudado ofensivamente a equipe, pelo menos não ajudou nessas últimas 2 partidas. Um dado positivo, Jacques, que eu também olhei aqui pelo Felipe, inclusive, MG, se quiser, joga o link dele no chat para a galera acompanhar também. O Felipe, do FBTV, Futebol Sem Clichê, ele fez aí 8 minutos falando sobre um pouco mais sobre o Marco Moreno. Na última temporada, Jax, ele ficou 30 dias apenas de fora. Uma lesão teve na temporada inteira, 30 dias fora por uma lesão muscular. Então, pelo menos, clinicamente, não parece ser alguém que se machuca muito o Marco Moreno. São João da Bahia 2026, um estado de alegria e o governo ao lado do povo. O maior do mundo ficou ainda melhor. Tem tradição, animação e muita atração. E é do tamanho da Bahia. Oxente, então é um baião com H? É na Bahia, o maior São João. A Nova Bahia tem um governo que tá do seu lado no maior São João do mundo. Com reforço na saúde e na segurança, fazendo a festa na capital e apoiando as festas no interior. São João da Bahia, um estado de alegria. Governo da Bahia, do lado da gente.